pessoal, tudo bem com vocês? Vou apresentar agora, então, a aula da semana 1 do PET, volume 7 já, né? Aula de ciências do nono ano. O tema da aula é especiação. Então, nas últimas aulas, a gente viu a respeito da origem da vida, as teorias para a origem da vida, nós vimos a interação dos seres vivos, né? E agora a gente vai estudar sobre especiação. O que seria especiação? É o processo de formação de uma nova espécie. Então, a gente sabe que os seres vivos, essa diversidade que a gente encontra hoje, ela nem sempre foi assim, né? Então, os seres, eles vão se adaptando e vão modificando ao longo do tempo. Então, como pode ocorrer a formação de uma nova espécie de um determinado ser vivo? Então, para que isso aconteça, é necessário algumas condições. Então, a variabilidade entre os indivíduos é um fator muito importante. O que é essa variabilidade? É a questão, o fato de, a partir da reprodução, principalmente reprodução sexuada, que a gente tem mistura de material genético materno e paterno, a gente tem produção de indivíduos geneticamente diferentes. E como esses indivíduos são geneticamente diferentes, eles podem ter características visuais diferentes, características fisiológicas diferentes. Então, os indivíduos, mesmo sendo, né, num grau de parentesco muito próximo, eles têm essa variabilidade, essas diferenças. E isso aí pode ser um fator que futuramente vá permitir com que haja o surgimento de uma nova espécie. Outro fator é o processo de seleção natural, né? O qual possibilita que indivíduos que possuam características mais aptas para o meio em que vivem tenham maiores chances de sobrevivência do que aqueles que não as têm. Ou seja, seleção natural já até foi comentado, né, algumas aulas atrás, e essa seleção natural é onde a gente tem aqueles indivíduos melhores adaptados ao ambiente, eles sobressaem, ou seja, para aquele ambiente, se ele estiver melhor adaptado, vamos supor que estar bem adaptado seja conseguir se camuflar no ambiente. Então, isso aí é uma característica favorável. Isso aí pode fazer com que esse indivíduo ele sobressaia, ele consiga se alimentar melhor, ele consiga deixar mais descendentes. Então, isso pode favorecer uma futura especiação, né? E também o isolamento reprodutivo, ele é um fator também que pode contribuir para esse processo de especiação, uma vez que uma população ela pode ser dividida, separada, pode ser por fatores geográficos, né? Por exemplo, surgimento de um rio ou desmoronamento de um terreno, né? Isso aí pode separar essa população. E aí, como eles não vão conseguir ter contato uns com os outros, a gente pode ter, depois de muito tempo, o surgimento de indivíduos diferentes e para chegar até um ponto de, por exemplo, depois pegar indivíduos dessa população que foi dividida, tentar fazer o cruzamento e não ter descendente fértil, né? Que aí a gente considera, então, espécies diferentes, tá? Então, o isolamento reprodutivo também, ele contribui para essa especiação. Então, eu trouxe essas 3 imagens aqui para representar. Então, essa primeira imagem representa a variabilidade entre os indivíduos. Nós temos aqui imagens de asas de borboleta, né? Onde a gente consegue perceber a diferença entre elas. Então, mesmo sendo da mesma espécie, a gente pode encontrar indivíduos com características diferentes. Imagina a espécie humana, né? Nós somos iguais? Não somos. A gente pode ser muito parecido com quem é parente da gente, né? Mas dentro da nossa espécie, a gente tem uma variedade enorme, né? E aí a gente consegue perceber, então, essa variabilidade
entre os indivíduos da mesma espécie, né? Nos outros animais, nas plantas, nos demais seres vivos, isso também vai ocorrer. Principalmente quando eles se reproduzem sexuadamente. Porque, só lembrando, a gente já falou, né, sobre reprodução sexuada e assexuada. Então, a reprodução sexuada, como tem mistura de material genético, ela vai favorecer essa variabilidade. E isso é muito importante, né? Aqui eu trouxe essa imagem que é muito interessante e ela é muito falada quando se fala de especiação, desculpa, dessas duas mariposas. A gente tem aqui essa mariposa mais clara e aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas tem uma mariposa mais escura, né? Então, nesse ambiente aqui, qual delas está melhor adaptada? A que consegue se camuflar. É a mais escura, por quê? Porque o ambiente onde ela está é escuro. Agora, se fosse o contrário, se tivesse no ambiente mais claro, então essa mais clara seria melhor adaptada. Então, só voltando lá, lembrando o conceito de adaptação, não é que o indivíduo mais forte ele está mais adaptado. É o indivíduo que tem características que favorecem a vida dele naquele ambiente. Então, se ele precisa se camuflar para conseguir viver mais, viver melhor, então, se ele está melhor camuflado, ele está mais adaptado. Se é um indivíduo, um ser vivo que precisa caçar, então, ele ser rápido, isso é importante? Então, essa característica ela vai favorecer a sua adaptação, né? Então, se ele consegue se locomover com mais agilidade, isso aí vai favorecer a sua manutenção de vida, né? Vai mantê-lo e aí vai deixá-lo mais forte, porque ele vai conseguir se alimentar melhor, vai conseguir deixar mais descendentes, né? Então, isso aí que é a seleção natural. E aqui eu trouxe essa imagem para mostrar esse isolamento reprodutivo. Então, a gente pode ter uma população de animal, né, que seja da mesma espécie, e por algum fator essa população ela pode ser dividida. Se ela for dividida, aí eles, né, não conseguirem mais ter relação entre eles, a gente pode ter o surgimento de uma nova espécie. É claro que isso é um processo lento, né, não é da noite para o dia que vai acontecer, mas é uma condição que vai futuramente, né, produzir espécies diferentes, tá? Essas imagens eu retirei da internet mesmo. Essa imagem eu retirei do PET, que é justamente para mostrar esse isolamento reprodutivo, que pode ser por causa do isolamento geográfico, né? Então, por algum fator, a população, que a gente está vendo a população, dentro dessa população a gente tem um pouco de variação, porque a gente consegue observar indivíduos um pouco mais claros, outros um pouco mais escuros, mas são da mesma espécie. E aí, por algum motivo, essa população, ela foi separada, né? Pode ter sido o isolamento geográfico, o surgimento de um rio, né? Se a gente estiver falando de um animal que não consegue sobreviver dentro d'água, então a gente tem o surgimento do leito do rio separando essas duas populações. E aí, então, dividiu, né? Elas ficaram isoladas, formou um grupo desse lado e outro grupo do outro lado. Então, esses indivíduos eles só se reproduziam com esses indivíduos. E do mesmo jeito, esse grupo aqui, né? Então, eles não reproduziam entre si, porque a população foi dividida. E aí, com o passar de algumas gerações, a gente tem o surgimento de indivíduos possivelmente, né, diferentes. E aí, essa diferença que pode surgir em uma população e não na outra, pode torná-los tão diferentes a ponto de depois a gente pegar um indivíduo dessa população e um dessa, tentar fazer esse cruzamento e a gente não ter sucesso. Então, essa alteração nas populações ela foi surgindo gradualmente, mas com o passar do tempo ela pode ter sido tão expressiva que
mesmo a gente pegando um indivíduo de uma população quando a outra população, a gente não consegue mais ter esse cruzamento, né? Então, aí é a prova que a gente teve esse processo de especiação. Então, aqui nós já temos duas espécies diferentes, completamente diferentes, tá? Então, esse é o conteúdo da semana 1 do PET volume 7 já. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Eu agradeço a vocês que assistem às aulas, que dão retorno, né? Já parabenizo também quem fez todas as atividades, tá de parabéns mesmo, né? Por não desistir, por não desanimar. E se alguma dúvida surgir, à medida que forem fazendo as atividades, entre em contato comigo, estou à disposição para ajudar. Muito obrigada, então, pela atenção de vocês e até semana que vem. Um abraço. Fiquem com Deus.